No vídeo de hoje do Resenhando Histórias, veremos o encontro de duas grandes figuras. Um é o ícone do terror e suspense, o outro é um dos maiores defensores do plano sobrenatural da DC. Bem, pessoal, do que eu tô falando? Disso aqui, ó. Desafiador, por Kelly Jones e Mike Baron também. Estão no Perdi Geek, sejam muito bem-vindos. E aí, pessoal, espero que vocês estejam bem, estamos começando mais um vídeo, espero que vocês tenham gostado aí, né, dos vídeos de eventos, resenhas, aquisições. Tô tentando variar na medida do que é possível na minha rotina. Infelizmente eu não consigo fazer milagre. E como muitos de vocês sabem, eu moro no interior. Então, só se eu mesmo fundar uma loja, ou fizer um evento, alguma coisa assim, né? Então, é tudo feito na medida do possível, com muito esforço e carinho. Não vamos perder tempo, vou estar mostrando edição, falando alguns pormenores. E também a capivara do pessoal que trabalhou aqui. Porque não são só, né, o Kelly Jones e o Mike Barrow. É um catadão de gente, beleza? Edição de luxo, tá? Apesar de ter uma capa dura simples, mas para os padrões de hoje em dia tá quase tudo que for, digamos, um pouco acima do comum do que a gente via antigamente já é considerado luxo, tanto pela via do acabamento em si, quanto pela via do meu Deus do céu, o que está acontecendo com o nosso mercado. Essa edição não foge muito, porque o papel couché dela não é muito grosso, é um papel meio fino. Um pouco mais, um pouco menos a gramatura do Batman Messias que eu já trouxe para vocês, e eu acho que lá na resenha eu reclamei deste mesmo problema, tá? É uma edição que lembra o americano, eu acho que ele é só um pouco mais alto, tá? Aqui para vocês, ó, a frentezinha, Kelly Jones e Mike Baron, porque o Mike Baron é o cara que encabeça o roteiro muitas das vezes. Lombadinha, bem bacana, né? Preta e vermelha. E a contracapa, tá? Vou estar mostrando aqui para vocês, mas também vou estar lendo para deixar registrado. Não vou esticar aqui a capa, né? Mas é uma arte contínua, beleza? Aqui para vocês. Esta edição contém, beleza? Vamos lá. Action Comics, a série original de 1938, né? 618 a 621, depois pula para 623 e 626. Por quê? Essas primeiras historinhas do Desafiador eram edições que o pessoal chama de backup. São tapa-buracos para completar o caderno, alguma coisa assim, né? Então essas da Action Comics eram tapa-buracos do título original do Superman ou alguma coisa que fosse na época, né? Depois nós temos as minisséries próprias do Desafiador, né? Que é o Love After Death, é a minissérie em duas partes, né? Do ano de 89, e depois Exorcismo, que é do ano de 92, 1 e 2 também, né? Duas partes cada uma, no total de 272 páginas. Olhando algumas capas originais aqui da Action Comics, quem sabe, né, não fosse pós-crise ali nos tempos do Burn, né, de uma vez que saiu na saga, né, do Superman e tal. Vou estar lendo os nomes aqui para vocês, beleza? Roteiro todo, de todas as histórias, tudo do Mike Baron, tá? Se não me engano, ele também mexeu com o Justiceiro. Tem o Justiceiro do Mike Baron com o Klaus Johnson, que é aquela puta capa ignorante dele com a bazuca na beira da janela. Se não me engano, ele tá ali também, né? Ilustrações variadas de Kelly Jones, Tony DeZuniga, Pablo Marcos e Vince Giarano, além de cores, edição original e tal, né? Vou estar mostrando para vocês aqui para não deixar passar em branco, né? E aí vocês pausem se quiserem, pesquisem os nomes, procurem por outros trabalhos e tal. Como vocês bem viram na introdução do vídeo, são 3 minisséries. A primeira não tem um nome propriamente, porque como eu disse, eram historinhas curtas de tapa-buraco das edições da Action Comics, tá? Eu pus simplesmente na resenha original como desafiador, né, para ficar fácil de referenciar o personagem, tá? Do que fala a história? O Boston Brand, né, que é o nome normal, o nome de civil do desafiador, né, quando ele ainda era uma pessoa normal, um ser vivente, vamos dizer assim, né? Ele tá andando por aí, vagando pelas cidades e tal. Só que quando começa a ter uns, digamos, incidentes estranhos ali pelas bandas de Nova Orleans, né, o New Orleans, cada um fala de um jeito, né? Ele começa a ser atraído, que é um típico mote, né, que o pessoal fala de histórias nesse sentido. Um cara que tem um vínculo com X tipo de coisa e aquelas coisas daquela seara dele começam a atraí-lo. E neste caso, digamos, possessões, coisas envolvendo dominação de mentes, até porque não dizer ressurreições também, começam a atraí-lo para aquele local, né, nos interiores ali dos pântanos de Nova Orleans. Chegando lá, ele primeiramente acha que é uma mera, digamos, rixa, né, de feiticeiros, de curandeiros e coisas nesse sentido. A galera do Brabo, né, tanto que, caso você não saiba, se não me engano, o termo zumbi vem muito mais pelas vias do voodoo, né, que é aquele lance da magia negra, de dominar a vontade da pessoa e tal. Tem até um caso que é famoso, não sei se é verdade, né, que foi o cara que, sei lá, 5, 8, 10 anos ele teve sumido e depois ele conseguiu, sei lá, se o feitiço se enfraqueceu, alguma coisa assim, mas ele conseguiu voltar para a família dele. Salvo engano, faziam, e nesse caso desse cara também, né? Ele era
aparentemente mantido cativo sob trabalho escravo, coisa nesse sentido. E aí muito desse lance da magia voodoo para se tornar um zumbi, digamos, mágico nesse sentido, é muito desse lance de subjugar a vontade do outro, escravizar o próximo, fazer algum tipo de maldade, de judiação com uma pessoa que você não gosta, alguma coisa assim. Com Boston lá, ele começa a entender melhor, né, os meandros dali daquele local. Porque, como eu disse, fica parecendo que é só uma discussão, né? Se não me engano, tem uma moça fortuna, com cabelão armadão, assim, ela pita pra caralho. Acho que o nome dela na história é Madame Waxahachie. É um nome meio bucho, assim, de falar, meio complicado. Mas é uma personagem muito forte, assim, no real sentido da palavra, né? Que nem hoje em dia banalizam tantas outras. Empoderada de fato. Aquela mulher raçuda, aquela mulher forte. Eu acho que até nessa historinha mesmo ali, durante alguns comentários e narrações, ela fala um pouco sobre ela, né? Que por conta do jeito dela, por conta das habilidades místicas dela, ela sofreu perseguição, né? Seja pela cor dela, seja pela, digamos, essa sensibilidade mágica, mística que ela tinha. Então ela foi criada, se não me engano, pela mãe ou pela avó, então deu muito através dessa perseguição e a própria criação, né, de minha filha, seja firme, seja forte, né, aguente as porradas, saiba se impor. Ela é uma moça, assim, muito ponta firme e, por que não dizer, extremamente confiável. De começo ali é dar uma estranhada no Boston, porque ela encarna umas pessoas perto dela, porque o Boston não consegue falar normal, né? Ele tem que encarnar, sei lá, num rato. Claro que o rato não vai falar, né? Mas vamos falar assim, uma pessoa, uma criança, um morto-vivo, né? Que aí ele desencarna e tal. Acho que nas histórias posteriores tem um cara de pescoço torcido, ele anda ao contrário, é bem engraçado assim, né? Um tipo de humor mórbido, vamos dizer assim. E aí a Waxahachie no passar das historinhas, né? Porque são vários segmentos pequenos, mas na realidade é uma grande narrativa. Porque, como eu disse novamente, eram várias coisinhas curtas das Action Comics que foram se seguindo. E aí quando ele sente firmeza nas palavras da Waxahachie e também ele teve que se desvencilhar de alguns problemas junto a ela, porque começa, zumbis não sei o que, um cara mandando nos outros fazendo magia. É quando o negócio vai aprofundando ali para, digamos, metade desse arquinho das histórias complementares, ele começa a entender melhor como funciona aquele local. Espíritos antigos, uma galera do tempo da escravidão, duas menininhas com poder muito forte, que é filha de um cara influente na época, né? Tem até um pouco a ver também com o passado da própria Waxahachie. É um conto bacana, assim. É a história muito picadinha, muito entrecortada entre os segmentos ali dos mini capítulos, vamos dizer assim, porque novamente eram histórias complementares. Mas você consegue entender bem assim, então, se você é um cara com pouco tempo até de leitura durante o dia, é bom que você consegue ler um pouquinho, mas o geral dessa história, ele é bem bacana. É uma aventura macabra envolvendo o desafiador e coisas envolvendo voodoo, mas é divertido, é bem feitinho, redondinho. Passados esses problemas, nós vamos para a segunda história, mas a primeira minissérie pensada, bonitinha, né? Que aqui no caso ficou como Amor após churrascamento. Do que fala a história? Mais uma vez o Boston tá vagando por aí de boa, e aí começam, né? Neste caso também passa um jornal por ele, ou ele tá encarnado numa pessoa passeando normal, né? De vez que é de sacanagem, né? De brincadeira sem graça da parte dele, ele vê graça e fica encarnando nos outros pra ficar, tipo, fazendo a pessoa passar vergonha, fazer alguma coisa. Mas de vez em quando, digamos, são prazeres inocentes, né? Sentir o gostinho de alguma coisa, a vontade de beber ou comer uma paradinha que ele gostava. Tem vezes que é sem maldade, né? Tem vezes que é só espírito de porco de sacanagem, tem vezes que é uma coisa mais inocente, mais, digamos, pueril, no sentido de simples, né? Mais tranquilo, mais humano nesse sentido. E aí, nessas andanças dele, que ele tá encarnado no corpo de alguém, ele vê mais uma notícia. No caso, envolvendo uma espécie de reaparição de um circo abandonado. Que na história original, depois que vai ser explicado mais adiante, era um circo itinerante, né? Tem um freak show, tem a moça bonita, tem a mulher barbada, tem o strongman, né? Que é o homem parrudão fortão, o monstro, a aberração, não sei o quê. E aí, no caso, do que chama mais a atenção dele, não só essa questão do sobrenatural, né? Porque aí começam a falar que ali no jornal escrito fica falando que, por exemplo, escutam-se vozes, vêm-se, né? Se enxergam vultos, não sei o que lá. Mas aí justamente o que pega na ferida dele é que aparece, né? Fala que é a aparição mais concreta e até que algumas interações foram registradas para o jornal foi de uma trapezista muito bonita. E aí, como eu disse, pega na ferida dele porque ele também foi pro trapezista. Além de que, claro, a moça é muito saborosa, muito bonitinha. Ele fica doido para ir lá porque não só pela essa questão da identificação do trapezista, né? Digamos, vínculo de profissão, vamos dizer assim, mas ele também tem uma esperança de poder firmar contato com essa moça, né?
Porque se ela é um espírito que anda por aí, será que ela consegue ter as mesmas habilidades do Boston? Ou pelo menos pelos dois serem, né, encostos, né, dois serem espíritos, eles conseguiriam se encostar? E aí ele, digamos que ele vai meio que pela curiosidade e acaba ficando pela paixão à primeira vista. Que ele chega lá, o nome da moça eu não vou lembrar. Talvez nas imagens aí eu separei o cartaz do circo assim, bem massa mesmo, a arte bem legal. Aí como eu dizia, né, não sei se eu mencionei, nas histórias complementares da Action Comics tem um monte de gente ajudando, né? E aí agora essa minissérie e a posterior é só o Kelly Jones fazendo. É o Kelly Jones velho de guerra que a gente conhece, né? Bichão bizarro, é que nem o pessoal brinca, o desafiador ao mesmo tempo que ele é magrelo, ele é bombado, a gente não entende, é bem engraçado o design, né, com as costelonas expostas, mas os braços são fortão, ou as pernas, né, ele é coxudo tem hora, não faz sentido nenhum, né, porque não é um espírito e tal, mas ele vai, e nessas duas minisséries ilustradas pelo Kelly Jones nesse sentido, é bacana ver como ele põe o jogo de sombras e as bizarrices do próprio Boston Brand Pop Desafiador. Ele ruma para esse lugar, como eu disse, e acaba ficando pela moça. Vê que o trem do circo é verdade, vê que as aparições são verdadeiras, ele mesmo ali fazem ele de trouxa por um ou dois momentos, até quando ele finalmente chega e vê a moça trapezista. E realmente, ela é linda, ela é muito bonita. E aí eles começam a trocar ideia sobre o serviço em si, e aí ela fala, você também é? Então vem cá que nós vai brincar um pouquinho. E é uma cena bonita, assim, digamos, ela carrega um certo lirismo, uma certa poesia, digamos assim, né, falando bonito aqui para vocês, que ele fica feliz que ele encontrou alguém parecido com ele. Não só pela questão da solidão dele ser um espírito, né? Mas também pela questão de ser trapezista, da moça parecer gostar dele também. Claro que é muito fortuito, né? Uma minissérie, as coisas têm que andar, não tem como desenvolver tanto aquele negócio da relação, né? Não vai brigar, não vai descobrir as fases, não vai ver os defeitos. Então meio que o relacionamento ali, o vínculo deles é um tanto quanto acelerado. Mas é bonito assim e tal. E até é legal que tem uma hora que ele vai encostar, ele assusta assim e tal. Porque ele sente, ela fala, não, eu tenho essa habilidade, do mesmo jeito que você consegue encarnar nos outros, eu consigo, por exemplo, lhe devolver uma certa tangibilidade. Seja de espírito para espírito, que é quando ele abraça ela e tal. Ele dá um beijão de língua, né, lascado nela, muito bonito. Só que ao mesmo tempo é bizarro, porque ele tá caracterizado como se fosse o puro osso. O cara parece um espermatozoide com perna, branco pra caramba. E ela é muito bonita. E aí ele é todo desmorfe e beija ela. Tipo assim, é um romance bizarro, de certa forma, né? Eu nunca assisti a tal da Noiva Cadáver, mas talvez seja algo perto ali, nesse rumo, vamos dizer assim. Aí ele fica chonado nela, e continua brincando, e se abraçando, e beijando, e pulando de trapézio e tal, né? Que nem aquela música, vou tirar você desse lugar, não sei o que, não sei o que. E aí a gente finalmente entende o mote, né? O centro nervoso da trama dessa minissérie, que é o quê? O lance do circo é verdade, as aparições são tudo verdade, tudo que foi noticiado é verdade. Porém, tem o quê? O cara que é o marido da trapezista, ele é tipo o chefão, o dono de todo o esquema do circo. E aí ele é um cara metido com as magias meio braba, que aí, se não me engano, por conta da moça, não sei se traiu ele, ou tava começando a querer gostar de um outro cara, e umas outras coisas ali, o cara ele lança uma magia braba no circo, que aí acaba meio que aprisionando todo mundo ali. Então realmente a moça faleceu, eu acho que o cara ainda é vivo por conta da magia forte que ele fez, então ele ficava meio que em estase, congelado, um negocinho assim. Mas todo mundo que estava em algumas outras atrações, e principalmente a moça que eu lembro, que estava falecida, por isso que ela é um espírito, é tudo, digamos, produto, é tudo fruto da magia braba que o cara fez lá atrás, como uma forma de castigo, né? Aquele negócio do cara possessivo pra caralho, né? Se você não vai ficar comigo, você não vai ficar com ninguém. E aí acaba prendendo ali algumas consciências, algumas formas de alguns corpos, né? Se não me engano é nessa que tem uma moça cobra, a arte dela é bem bonita assim, tipo a Madame das Serpentes, um negócio assim, né? Mas principalmente ali a moça trapezista, porque ela era cônjuge do chefão do circo. E aí a indagação que fica por essa minissérie é: você faria tudo pela pessoa que ama? Porque o Boston vai chegar às vias de fato pela moça, mas também vai cair de pau com o dono do circo. E aí a porradaria, encosto, possessão, magia braba, como eu brinquei, para daí no final meio que se descobrir, né, as circunstâncias da magia do cara e as reais intenções da moça. Por isso que começa bonito e tal, né? A moça meio que deu uma facilitação pro Boston. E depois, no fim, ela até admite que eram, de certa forma, sentimentos genuínos, porque ela ficou sabendo, né, que tinha outra pesista, que também era espírito, não sei o quê. Então, meio que, mesmo ela tentando manipular ele por conta de certas intenções que, digamos, são inocentes, não era um negócio para fazer maldade propriamente, mas o Boston ficou com uma puta dor de corno, ele fica com dor de cotovelo, né? E no fim dessa minissérie, a moça desencarna, mas não antes de dar um adeus, um beijinho, um abraço nele. Só que aí depois ele frita os miolos dele, entorta a biela, que aí vai levar para a próxima minissérie. E a última minissérie desse encadernado, pessoal, se chama Exorcismo. Do que vai falar?
é praticamente uma sequência direta do amor após né, o churrascamento. Depois, né, não diria um pé na bunda, coitado, mas depois de ter sido abandonado novamente a Deus dará e a jogar a sua sorte, né, no mundo e no amor e etc., o Boston Brand, como eu brinquei anteriormente, ele entorta a biela, ele queima os fusíveis. Ele começa até a entrar num certo quadro de esquizofrenia. Só que para um cara do calibre de poder dele e, digamos, para os tipos de coisa que ele mexe, tem que estar bem da cabeça, tanto pela questão própria, né, de, digamos, autocuidado, vamos dizer assim, quanto pela questão de danos a terceiros. Porque imagina se ele tiver ruim da cabeça, possuir uma pessoa, né? E na pessoa que ele possuiu. É uma pessoa inocente, é uma vida que vai ser ceifada. E nesse meio tempo que ele tá chamando o urubu de meu louro, no outro lado nós temos alguns incidentes envolvendo espíritos. No fim vai tudo se encontrar de novo, né? Por essa outra via, nós temos ali alguns incidentes espirituais envolvendo um local mais afastado ali nos Estados Unidos. Todas as três histórias, você parar pra pensar, é um lugar na puta que pariu, né? Se parar pra ver, mas é mais fácil, talvez, ali deles tocarem o roteiro, né? Talvez fosse a forma que o Mike Barron conseguisse melhor desenvolver a narrativa dele. E aí, no caso, tem uma moça que tá lidando com algumas coisas envolvendo investigação e ela fica sabendo desse local. E ela vai, né? Pra daí desenvolver umas, digamos, três vias de narração, que seria a moça, o Boston Brand, né, entortando, ficando pneu de vez, e uma outra paradinha mais na frente que vai ser revelado que naquele local ali tem, digamos, três espíritos muito barra pesada. Se não me engano, é um soldado romano, um cara indígena, né, nativo americano, e por último um cara que é tipo na pegada do puritano, né, que é aqueles caras que vieram da Inglaterra. Cada um à sua época, mas todos muito fortes, né, muito poderosos no quesito espiritual. Claro, cada um por uma via, alguma coisa assim, mas digamos, três barra pesada, né, três peso pesado do lado das magias, né, do sobrenatural. E as coisas começam a ficar tão pesadas ao ponto da moça, né, se eu falei jornalista, eu acho que não é só jornalista, né, ela meio que pratica uma investigação, mas se não me engano a primeira profissão dela, na verdade, é psicóloga, porque lá na frente é engraçado que tem um momento que o Boston consegue retomar um pouco da consciência dele e ele vai conversar com a moça. E aí é legal que ele fica meio assim, sentado no divã, uma cena engraçada, né? Como eu disse, essa edição ali tem uns momentos de humor mórbido, né? Uma espécie de humor. Parece que o pessoal tem cafifado agora de falar humor negro, né? Humor ácido, ai, 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 né? Uma coisinha mais sacana, um negócio mais desvairado, assim, de moral e tal. E a coisa vai ficando tão pesada que a própria psicóloga, se não me engano, ela procura ajuda porque ela ficou sabendo dos feitos recentes do lado sobrenatural. Então a gente vai ter o retorno de quem? Da Waxahachie. Se eu não falei anteriormente, o primeiro nome dela é Mabel, né? Mabel Waxahachie. Então junta a Mabel, a moça psicóloga, para ir lá tentar resolver as tretas, porque da mesma forma que tá dando problema dos três espíritos barra pesada, o lance do Boston vai confrontar, né? Então por isso que eu falei que seriam quase três vias, né? Que aí seria as moças, né, indo lá resolver a treta, os três espíritos e o desafiador. Porque se o desafiador pegar o poder dele, que tá desvairado, e der mole pros três espíritos barra pesada, essa força dele pode acabar intensificando. Porque como ele tá de pino frouxo, ele começa a distorcer a realidade mágica do local. O lance dos espíritos, possessões indevidas, fica uma doideira. E por essa via dos problemas se escalonarem, a gente vai ter, digamos, participações especiais de outros personagens sobrenaturais da DC, né? Eu até fiquei feliz que é um negócio que, porra, vamos dizer assim, apesar de serem minisséries esporádicas, coisas assim, realmente estão situadas na DC normal. Eu não vou falar quem não, vou deixar surpresa pra vocês, mas quando o cara aparece, você pensa, porra, se esse cara tá chegando aqui, é porque o caldo azedou legal. Porque começa a ficar só no lance sobrenatural, depois começa a mexer com o espírito, começa lá quase ali, começa a tatear as camadas mais baixas do inferno, vamos dizer assim, né? Tanto que tem um quebra-pau pesado lá no finalzão, que fica um espírito, uma energia gigantesca, e o Boston tem que lidar com ela, né? Então, no fim, assim, né, fica até o questionamento, até botei isso na resenha original também, que seria como superar o abandono e focar no que realmente importa. Porque a Waxahachie, a psicóloga, fala, olha, você não pode, tipo assim, pode encarnar e tal, mas mesmo você não podendo encostar na gente, você não podendo fazer isso, estamos aqui para poder te ajudar, né? Baseado nas histórias anteriores também, né? O bem que você faz às pessoas, claro que a sua maneira, etc. Mas você tem que aprender a focar, né? Se acostumar a focar no que realmente vale a pena, mesmo você já tendo ido pro outro lado, né? De certa forma, mas é continuar focando em ajudar as pessoas, continuar fazendo bem, não olhar a quem, coisas assim, porque ele faz. Só que o lance da moça ter largado ele, né? Meio que ter usado ele para propósitos
egoístas no sentido de querer o bem dela só pra desencarnar, porque agora vai ser o spoiler pra vocês. A moça da minissérie anterior ficou sabendo do Boston pra, primeiramente, fazer ele enfrentar o cara dono do circo, pra daí eles ficarem livres. Mas aí, né, que nem o povo fala, teve aí um erro de cálculo que ela também acabou se apaixonando por ele. Só que ela não pôde ficar na Terra porque acabou a treta, né? No que, digamos, o feitiço foi desfeito, ela já tinha o despacho, né? Tinha o passe livre para poder ir embora. Então, da mesma forma que ela usou ele, ela não podia ficar nem se quisesse. Por isso que no finalzinho da minissérie ela abraça ele, beija ele, deixa um recadinho. E é isso que meio que desencadeia, né? O pinote que dá na mente dele, né? A entortada na biela. E da primeira vez que eu li isso, né, isso eu tô falando pra vocês, até refletindo agora, eu fiquei meio puto que eu falei, porra, o cara ficou doido porque tomou um pé na bunda, o cara ficou doido porque ficou sozinho. Mas parando pra pensar agora em segundo momento, isso aqui eu tô falando pra vocês, né, uma segunda interpretação, uma segunda reflexão, parando pra pensar, é até de certa forma justificável o estado que ele ficou, porque sei lá quantos anos de falecimento ele tinha, quantos anos desencarnado ele ficou, né, de certa forma sozinho, mal e mal ali ele topava com os caras, que nem eu falei dessa segunda minissérie que eu não vou contar, que é um personagem muito massa, eu acho ele bem legal. Mas é personagens místicos, outros espíritos, algumas coisas assim. Mas uma galera com um grau de identificação tão grande quanto o da moça da segunda minissérie, não foi fácil. E aí, da mesma forma, quando ele conseguiu com tanta peleja, foi tirado dele com a mesma velocidade e intensidade. Então, até pensando hoje em dia, é um pouco mais compreensiva a reação dele. Não concordo totalmente, mas a julgar pelo nível de desespero e solidão do cara, dá pra entender um pouco melhor, né? Imagina você passar sozinho a vida inteira, quando você finalmente arranja a tampa da sua panela, quando você menos espera, puf, tira de novo, né? E deixam sozinho no mundo. Essa minissérie é legal, né? Bacana assim, ela é consequência da primeira, como eu disse, mas a história ela segue bacana, tem um desenvolver lá na frente legal. Essa dor de corno dele enche um pouco o saco no começo, depois a história vai deixando naturalmente mais de lado e aí começa a focar nas consequências, nos outros espíritos, na treta braba que começa a querer esbarrar lá nas camadas do inferno, e aí fica mais legal, né? Aí fica porradaria sobrenatural, magia, né? Deixa um pouco a tristeza dele do abandono de lado. Mas é legal, assim, quando foca, principalmente no finalzinho, que é que nem eu falei, que é a cena engraçada dele de boinha trocando ideia, né? Ele voando, e como é o estilo do Kelly Jones, né? Então ele tá todo contorcido, fazendo assim e tal. É bem legal. Lembra um pouco as Jojo Pose, que o pessoal brinca hoje em dia, né? Obviamente não tem referência nenhuma, mas se você pensar nesse sentido, lembra bastante, esbarra bastante, né? Ele com os braços cruzados e tal. É bem legal, assim, bem diferente. E ele conversando com a psicóloga. E aí quando ele fala, se não me engano, ele fala mais ou menos isso, né? Quando foi enfim minha vez, tipo assim, falar de uma forma mais direta, né? Quando eu enfim consegui um amor para chamar de meu, o jogo cósmico, alguma coisa nos desejos mais superiores, não deixou, né? Eu gozar, né? Eu desfrutar de tamanha alegria. Tanto que lá na frente, quando passa o momento de peleja, aparece a Ramakrishna. Porque durante as minisséries, e até nessa normal, ele fica perguntando por que a senhora faz isso comigo? Por que eu tô sofrendo tanto? Por que eu passo por esse tipo de coisa? E aí é engraçado, porque quando lá na última minissérie ela aparece, ele meio que passa o pito nela. Falou, que eu tô rezando por você um tempão, eu tô chamando você pra caralho, por que você não aparece, porra? Aí ela vai e devolve a carcada, fala, olha aqui, eu, do mesmo jeito que eu pus você, eu posso sumir com você, tá? Eu sou uma divindade, digamos assim, seres da sua alçada não entenderiam tamanha, né? A tamanha importância das minhas atitudes. Então, assim, se eu tô me dignificando, pelo menos a baixar pro teu nível de conversar, seja grato, porque eu não tava nem olhando pra você, não tava nem lembrando. E é até engraçado que ela pede desculpa, falou, tava ocupado com as outras paradas, só que ele já tá tão puto que ele vai e faz isso. Ela vai e dá uma retrucada de volta. Eu ri bastante, talvez não fosse a intenção, mas é como eu falei, né? Igual no negócio da tristeza dele ter sido abandonado, a contrariedade pela Ramakrishna não ter respondido mais cedo, você vê também que é genuíno. Tipo, caralho, eu tô sofrendo a vida inteira e você não aparece, porra. Cadê? Aliás, não é nem vida, né? Seria pós-vida, desmorte, desvida, não sei, né? A existência ali enquanto espírito, né? Transitando ali. Falando um pouco agora do final, assim, pessoal, a gente arrematar. A parte de roteiro não tem grandes arrombos, mas assim, o todo, né? É o clima que ela imprime ali na edição, a arte do Kelly Jones com os caras também é bem legal. A primeira parte ali, que são as historinhas complementares, é bacaninha, mas aí o ouro mesmo do negócio é quando é só o Kelly Jones, que aí solta o cara, né? Ele solta os cachorros e faz do jeito que ele quer. Que aí é o que eu brinquei. É o desafiador meio bombado, meio magro, poses bizarras, um beijo estranho, monstros esquisitos, né?
Tem essa moça das cobras da primeira minissérie, ao mesmo tempo que ela é bonita, tá rodeada de serpentes, você não sabe se você fica com medo, se você fica excitado. A brincadeiras à parte, toda uma forma que ele põe ali na narrativa junto do roteiro do Mike Baron, é bacana ver como o estilo casa bastante. Eu não vou saber botar tanto em palavras, mas tem todo aquele clima de terror dos anos 80, um pouco dos anos 90 ali também mais à frente. Eu diria que é o clima gótico, mas é muito mais pela questão do preto carregado nas páginas, né? Mas ele seria talvez um terror mais... Talvez não trash, né? Mais gore, mais físico, porque tem momentos ali que os bichos estouram, tem sangueira, é tripa, é bem legal assim. É um material legal. Eu falo de peito aberto. Fui pela arte do Kelly Jones e fiquei pelo todo. É um material muito honesto, diverte, e também tem aí esses pontinhos, né, de reflexão, de lições de vida, moral e tal, né, que é o lance de aprender a superar os problemas, continuar seguindo a vida com abandono, né, seja por falecimento, pelo termo de relacionamento normal, né, lance amoroso e tal. Então, se você está procurando uma leitura de terror não tão pesada, talvez, né? Porque o pesado das partes do Kelly Jones é mais um lance gráfico. E eu, particularmente, que nem eu falo, tô acostumado com terror extremo, aquele cinema europeu casca grossa. Então, isso aqui pra mim, bagulho dos anos 80, Então, é mais o lance da estileira, né? Do jeitão do Kelly Jones, como ele faz os bagulhos assim, é bem massa mesmo. Mas é uma leitura competente, muito, muito bacana, assim. Você vai, pelo menos, sair satisfeito, na minha opinião, né? Se você tá com medo do preço e tal, como eu disse, procure pelo digital. E eu acho que é tudo, pessoal. Muito obrigado por tudo. Não se esqueça aí também do nosso correio multiversal. R$10 por pergunta pro vídeo específico. Se não quiser, doe aí qualquer outro valor, o mínimo que a plataforma ela permite. Porque toda hora eles mexem se é R$1, se é 2, se é 5. Hoje eu perdi a paciência de ficar falando. Não se esqueça de conferir nossos outros vídeos, aquisições recentes, o vídeo do Anime, que foi o evento recente aí que a gente fez aqui na região, né, que a gente participou lá também gravando com o pessoal. E eu acho que é tudo, tá? Me desculpa qualquer coisa, resenhas assim eu gosto de falar historinha por historinha e acaba que eu sempre vou esquecer alguma coisa, então eu já peço desculpa de qualquer forma. Mas novamente, tem o digital, baixa aí no seu grupo, no seu canal, no seu blog de confiança, que aí se você não gostar você só vai perder tempo, não vai perder dinheiro, tá bom? Fique com as artes que eu consegui por aí, muito obrigado por tudo novamente, nos vemos numa próxima, um beijo, um abraço. Tchau, tchau.